Irmão Felipe, eu te autorizo sim, né, a postar tudo aí que eu tô te falando, porque eu acredito que muitas pessoas estão passando pelo mesmo que eu passei, ainda estou passando agora, graças a Deus está acabando, Deus está tratando comigo, Deus está me cuidando. Autorizo colocar no seu canal, né? Se eu não quero que divulgue o meu nome, autorizo colocar no meu canal, no seu canal aí, sou, né, inscrita no canal, e o seu canal tem me ajudado sim muito, porque hoje eu vejo coisas que eu não conseguia ver antes, né? Hoje eu vejo na simplicidade da forma que vocês trabalham, eu consigo ver, né? Eu consigo compreender, eu consigo olhar para trás e ver o quanto eu fui alienada, e o prejuízo foi grande. Foi assim, foram lágrimas que eu chorei que não tem como voltar atrás mais, mas serve para mim de escola hoje, de experiência, para eu não repetir, não tornar a repetir no erro. Hoje eu olho com mais cautela, né? Eu não me precipito em falar que é santo, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, não que eu julgo, mas eu espero um pouquinho, eu olho, eu falo mais com Deus, não julgando, mas, sabe, com freio. Não só o seu canal, mas o canal do irmão Eric, que eu também sou inscrito, da Kátia, do Rafne, do André, né? Dos irmãos os parceiros que tem, sabe, que olha. E a gente sabe que eles são considerados, que vocês são considerados como desviados, mas porque olha de fora, porque saiu do meio da alienação. Não é nem do sistema religioso, é do sistema de alienação, que é uma religienação, é uma religião opressora que aliena. Porque alienando as pessoas é mais fácil de controlar. É muito mais fácil de controlar os alienados. E tá aí uma coisa que Deus precisa levantar pessoas que estejam preparadas para cuidar de verdade, sabe? Porque, vou te falar uma coisa. A primeira coisa, quando a gente senta, é para poder conversar primeiro. Eu tive muita dificuldade. Porque quando acontece esse tipo de coisa, para quem que você vai contar, pelo amor de Deus? Para quem? O julgamento é terrível. Apontar o dedo pra gente, irmão, é terrível. O julgamento, que a gente não presta. Olha, não existe justificativa, não tem como se justificar. E eu nem tento, nem quero, e não existe justificativa. Porém, muitas das vezes a pessoa acaba não confessando, não contando, porque senta perto do pastor, da pastora, para poder conversar. O julgamento é grande, irmão. Na hora você é julgado, você é achincalhado. Assim, é terrível. É como se a gente fosse o câncer da sociedade, sabe? Na verdade, nós não somos olhados como pessoas que precisam de uma mão para levantar. Muitas das vezes, igual no meu caso, a gente não é enxergado como tá precisando de uma mão para levantar, caiu, tá ferido, tá machucado, não. É como se fosse mais ou menos assim, olha, vamos arrancar esse câncer daqui para não contaminar o resto. O olhar que a gente tem é como se a gente fosse um câncer, um tumor maligno. E a gente não precisa disso. O que a gente precisa é de cuidado. Porque na verdade é o seguinte, no meu caso, eu falo por mim. Eu nunca quis ninguém para passar a mão na minha cabeça e falar comigo, eu te entendo, não. Eu queria alguém que eu pudesse deitar no colo e chorar. Porque, para te falar a verdade, a única coisa que a gente tem vontade, no meu caso, é chorar. É vergonha, a gente sente vergonha de Deus, sabe? Vergonha de Deus. É um peso muito grande, uma carga muito grande. E se a gente não tiver alguém para poder ajudar a gente, é muito difícil. Bom, Felipe, eu tenho 36 anos, estou prestes a completar 37. Tenho 3 filhos. Eu sou casada há praticamente 20 anos. Assim, ao todo, né? Junto com meu esposo. Que nós moramos juntos por um tempo. E depois a gente se casou. Mas quando a gente se conheceu, eu vim de uma família católica, né? Vim de uma família católica que tinha um pezinho na macumba, né? Eu cheguei a conhecer a religião
né? A gente fala macumba, né? Mas eu frequentei por um tempo o centro, que minha mãe levou a gente, né? Nós conhecemos o centro e tal, frequentamos por um tempo. E quando eu conheci meu esposo, depois de um tempo, nós namoramos um tempo, depois de um tempo, a gente foi morar junto. Nós moramos juntos, depois de um ano, meu primeiro filho nasceu. E aí, quando meu filho nasceu, quando ele estava com 9 meses, ele começou a dar problemas. Ele começou a ter problemas de saúde. Ele começou a ter crise de epilepsia. Eu levei no médico, levei pro médico e tudo. Ele foi medicado e o médico me disse o seguinte: mãezinha, como seu filho é uma criança muito novinha ainda, o organismo ainda está em formação, ainda não se adaptou ainda, né, ainda está em fase de adaptação com as coisas. A probabilidade dele ficar dependente desse medicamento é de 99%. E ele era um bebê ainda, ele era novinho, ele tinha 1 ano e pouco. Eu já tinha o meu segundo filho, né, quando ele começou a ter crise. Porque a diferença de idade deles é muito pouca. Aí eu comecei a dar esse remédio para ele tomava Gadernal. Comecei a dar esse remédio para ele tomou esse remédio durante um tempo. E foi aí que eu comecei a ouvir falar de Jesus. Já tinha ouvido antes, né? Mas não de um Jesus que curava. Eu ouvia falar de um Jesus que punia, sabe? De um Jesus que mandava para o inferno. De um Jesus que, olha, se você não tirar né, se você não colocar um saião, não parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, você vai para o inferno. Esse Jesus era o Jesus, não que eu conhecia, que eu ouvia falar. Algumas pessoas falam. Porque assim, esse lugar que eu morava, eu mudei para esse lugar quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade. Até então a gente era da roça, então no lugar onde a gente morava, não se ouvia falar de crente, não se ouvia falar de evangelho, né, de evangélicos, de crente. Aí quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, nós mudamos para esse lugar onde eu fui conhecer alguns vizinhos que eram crentes, né. Aí uma vizinha me convidou para ir na igreja, né. Eu fui e tal, e fiquei assim, a princípio assustado, porque era uma igreja onde, né, barulho e tal, e a gente nunca tinha visto, eu nunca tinha visto. E lá o que eles pregavam era isso. Era voto, revelação e, né, Jesus, revelação, principalmente irmãzinha, se você não, né, eu via todas as vezes que eu ia, era né, um profeta, uma irmã lá apontando o dedo, olha, se você não tirar isso, não tirar aquilo, você vai para o inferno. Deus mandou falar que você vai para o inferno, não sei o que, essas coisas que a gente sabe que, né. Então assim, e quando meu filho começou a ter esse tipo de problema, foi que eu conheci, que eu ouvi falar de Jesus, do Jesus que cura, da misericórdia. Por quê? Porque meu filho tomava remédio para não ter crise, mas ainda assim ele tinha crise. Ele tinha crise de epilepsia. E o que acontecia? Então eu passava a noite toda acordada com medo dele ter crise durante a noite e eu não ver ele acabar morrendo, porque eu já tinha 2 filhos, mas eu era mãe de primeira viagem. Ele era um bebê ainda. Ele tinha 1 ano e pouco, não tinha 2 anos ainda. E aí, quando eu ficava acordada, eu ficava vendo televisão para não dormir. E foi aí que eu comecei a ver um certo programa de televisão chamado Show da Fé. Esse programa repetia, né? Certa hora da madrugada, saía tudo do ar e só ficava esse programa. E eu via esse programa. E as pessoas falam muito, eu sei que, né, hoje eu enxergo, consigo ver que tem muita coisa errada nessa igreja internacional da graça de Deus, porém, me levou a ter o primeiro contato com Deus foi o missionário R.R. Soares. Ele pegava uma palavra que fala em Isaías 54, onde fala que Jesus ele levou sobre nós as nossas dores. E eu ficava discutindo com a televisão, sabe? E a partir daí, Deus, pela misericórdia, ele foi abrindo meus olhos, abriu minha visão, e eu pude entender que havia um Jesus que curava. E por isso eu fui procurar Jesus. Eu fui procurar Jesus, fui numa igreja, aceitei Jesus.
aceitei Jesus, comecei a ouvir a palavra, comecei a ouvir. E assim, me prendia muito nesse versículo, nesse livro de Isaías 54. Me prendia muito nesses versículos, nesse capítulo em especial. E eu comecei a orar e falar: Jesus, se o Senhor levou, então meu filho não tem que levar, cura meu filho. E assim Deus fez. E assim Deus fez. E logo depois eu fui, congregar no ministério. Porém eu mudei de lugar. Eu mudei de lugar, de bairro. Tinha uma tia de uma colega minha que tinha abrido um ponto de pregação. E minha colega falou: olha, já que você mudou aí, você não vai conseguir vir congregar no bairro aqui. Vai congregar na casa da minha tia tá com ponto de pregação e tal. E assim eu fiz, eu fui. Porém eu não conhecia Jesus, eu estava conhecendo Jesus. Eu fui e comecei ali todos os dias em oração, nos cultos. E fui, e ia. E com o passar de um tempo, essa senhora virou e falou: não acredito que tenha sido por maldade dela, não. Mas ela virou e falou: olha, você precisa trabalhar para Jesus, você precisa consertar a sua vida com Deus. Vou continuar aqui. Aí, o que eu fiz? Como eu não era casada, né? Eu corri atrás para poder fazer meu casamento. E assim, foi uma dificuldade muito grande, porque na época, quando eu casei, o casamento no civil, ele ficava em torno de R$300. E esse valor de R$300 era quase o salário do meu esposo. Era quase o pagamento, na verdade era mais da metade, né? Do salário do meu esposo. Meu esposo recebia um salário que esse valor do casamento ele ficava R$300. Muito caro. E como eu não tinha condições, o que eu fiz? Eu tive que ir aqui onde a gente mora, a gente fala CRAS, né? O Centro de Atenção ao Cidadão, pegar um atestado de pobreza. Tem um outro nome que fala, mas na verdade ele é um atestado de pobreza, né? Peguei esse papel, peguei o papel, marquei meu casamento com muita dificuldade, fiz o casamento e assim, era uma época muito difícil. A gente estava assim numa dificuldade muito grande, porque eu trabalhava também, meu esposo trabalhava, mas a gente com 2 filhos pequenos, né? Uma casa para sustentar, salário não era grande coisa. E eu fiz meu casamento somente no civil. E foi só mesmo casamento. Lá teve comemoração? Não teve. Eu fiz o meu casamento. E se essa testemunha do meu casamento quisesse ir na minha casa jantar comigo, eles iam comer arroz com feijão, porque era o que a gente tinha. E a partir daí, irmã, eu fiz o meu casamento, aí sim. Aí eu fui consagrada nessa igreja como diaconisa. Pra falar a verdade, eu não tinha preparo nenhum. Eu tinha sede, eu tinha vontade de trabalhar para o Senhor, mas eu não tinha preparo, eu não tinha conhecimento. Não foi feito comigo um discipulado. Mas no dia que eu me batizei, ao chegar à noite no culto, à noite na igreja, quando eu iria participar da primeira ceia, ali já foi feita a consagração e eu nem sabia, né? Para mim foi uma surpresa que eu ia ser consagrada diaconisa da casa do Senhor. E eu fui. E a partir dali, irmão, eu que já participava dos trabalhos, ficou mais intenso, que eu não faltava um dia sequer. E eu trabalhava todos os dias. Eu saía da minha casa de manhã, 7 horas da manhã, eu chegava em casa 5 horas da tarde, mas todos os dias tinha culto. Eu só não ia na igreja o dia que não tinha culto, que não tinha trabalho. E era ensinado pra gente o seguinte: a igreja em primeiro lugar. E o que aconteceu? E aí começou. Por quê? Porque eu comecei a deixar de lado, eu não participava de festa, de família, de nada.
Se tivesse uma festa na família, eu não ia. Almoço na casa da sogra da minha mãe, eu não ia. Eu não ia, porque era igreja, era, né, vamos fazer pro Senhor e tal. Eu ia. E a minha família foi ficando. Minha família foi ficando. Eu levava os meus filhos comigo? Sim, eu levava. Mas igual o meu esposo, ele ia pra casa da mãe dele, queria ir pra casa da mãe dele, ele ia pra casa da mãe dele. E eu não ia, eu não acompanhava o meu esposo, né? E ele, por não ser, né, da igreja, por ele falava comigo que ele não concordava com muita coisa que acontecia. E assim, e eu falava com ele, não, você tá tocando a obra do Senhor. Eu não entendi, hoje eu entendo. E muita coisa que acontecia era meninice, era coisa carnal que acontecia dentro da igreja. Mas eu naquela época eu não entendia. Entendeu? Eu falo que é uma religionação, porque é uma religião que aliena. O meio pentecostal, não estou generalizando não, mas falo daquilo que eu conheci, do que eu vivi, de onde eu estive no meio. Aliena a gente, aliena. Eu parei de me cuidar, eu não cortava mais cabelo, eu não me cuidava mais. Não me cuidava, porque tudo ia para o inferno, tudo levava para o inferno. Tudo levava para o inferno. Uma coisa que eu vou te falar aqui, que eu te falo com convicção, é a mais pura realidade. Todas as pessoas que batiam na tecla que não pode isso, porque isso é pecado, não pode aquilo, porque aquilo é pecado. Por exemplo, não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode usar calça, não pode usar esmalte. Isso é do diabo, aquilo é do diabo. Todas elas. Vou falar desse ministério onde eu participei, fiquei muito mais tempo. Todas elas hoje faz isso e faz pior. Faz isso e faz pior. E assim, eu fui ficando de lado. Eu fui ficando. Só que chegou uma época na minha vida que eu precisei de... Eu comecei a passar por algumas lutas com o meu esposo, que eu precisei de um firmamento, eu precisei de alguma coisa para me firmar, entendeu? Porque eu comecei a sentir falta, eu vi que meu esposo, ele já não ligava mais, porque também eu fui deixando de lado. Acredito que boa parte dessa responsabilidade é minha, porque eu vivia para a igreja, eu vivia para a obra, era tudo que precisava, assim, eu estava lá. Saía do meu serviço, ia embora da casa correndo, fazendo janta, eu fazia as minhas coisas correndo para estar presente ali. E aí eu comecei a sentir falta, passou um tempo, passou alguns anos, eu comecei a sentir falta. Os meus meninos foram crescendo e eles já não queriam mais estar indo junto comigo. Eles não queriam ir junto comigo mais, viver naquela rotina de estar sempre, todo dia, eles queriam sair com o pai. Queria ir na casa da avó, queria ir na casa dos tios. E aí eu comecei a sentir falta do meu esposo. Eu chamava ele para ir, ele não ia. E aí o que aconteceu? Aí começou a minha desgraça. Porque eu comecei a sentir muita falta dele, mas ele nunca estava presente. Eu não havia comunicação entre a gente mais. Relacionamento, ixi, era lá uma vez ou outra. Ele já não dormia na cama comigo mais. Ele dormia no sofá. Eu dormia na cama. Entendeu? E essas igrejas que ensinam pra gente, essas religiões, que ensina pra gente? E justamente isso pega a palavra e torce, né? Quando Jesus fala que ele veio trazer espada, e quando a gente vai conversar, quando a gente vai pedir conselho, eles falam o seguinte: não, ele está endemoniado, ele não te entende, não te aceita porque está endemoniado, é endemoniado. E aí, irmão, começou a minha desgraça. Por quê? Porque eu não tinha conversa com meu esposo. E aí eu conheci uma pessoa que conheci na igreja. Conheci uma pessoa na igreja que era obreiro da casa do Senhor também, que tinha acabado de passar por um divórcio, e a gente começou a conversar. Na verdade, no início foi conversa de desabafo e tudo, só que as coisas foram evoluindo. Porque eu, na minha carência, né,
foi evoluindo até que chegou ao ponto da gente se envolver fisicamente mesmo. Envolveu fisicamente, né? Aí eu me afastei da igreja, me afastei porque não tinha condições, né? Eu não conseguia entrar dentro da igreja, eu não conseguia ir na igreja sabendo que, né, que eu estava em pecado e eu sei que não era certo, eu sabia que não era certo. Me afastei da casa do Senhor. Me afastei, mas a culpa, o remorso, né? Remorso não, a culpa, né, do erro começou a me corroer e eu fui, confessei, contei pro meu esposo, confessei para ele. Mas antes de conversar com meu esposo, eu falei com essa pessoa que eu não queria mais contato, que eu não queria saber, para não me procurar, que eu ia conversar com meu esposo, contei tudo pro meu esposo. Ele na hora ele não acreditou, meu esposo não acreditou, mas eu falei com ele, olha, é verdade. Verdade, aconteceu, infelizmente aconteceu. E ele demorou para acreditar. Ele acreditou. E assim, a nossa vida foi virando um inferno a partir daí. Porque aí meu esposo começou a ter crise de ciúme, me acusar com razão, né? Me acusar com razão, porque o que tinha acontecido. Ele começou a beber demais, ficar agressivo, em palavras. Eu não podia mais ir em lugar nenhum, né? Até mesmo na igreja que eu fosse, ele sempre falava, né, as coisas e tal. E aí depois a minha menina a minha menina adoeceu. Ela adoeceu e teve um problema, ela quase morreu, ficou internada. E eu no hospital com ela. Nessa época que eu fiquei internada com ela, eu já tinha voltado pro Senhor, já tinha me reconciliado com o Senhor. E eu já tinha entrado novamente em comunhão com o corpo de Cristo, né? E enquanto ela estava internada, irmão, eu pedi, né, para poder... Ela ficou 63 dias internada, eu pedi para que alguém pudesse levar a ceia para mim no hospital. Não tive, né? Não tive resposta, nem me responderam, o pessoal da igreja nem me responderam. Não tive visita, nenhuma. Uma colega minha, né, foi visitar minha filha. Uma colega minha. Mas pouco tempo antes de tudo isso acontecer, eu procurei, né, a pastora da igreja. Nessa época eu fui para outra igreja, outro ministério, né? E eu procurei a pastora, a esposa do pastor, fui conversar com ela, explicar o que estava acontecendo, pedir ajuda, pedir aconselhamento. E o que eu ouvi dela, não somente eu, mas uma outra pessoa que foi procurar ela também, que nós ouvimos dela, foi o seguinte: se está ruim na sua casa, aconteça o que acontecer, leve sempre um sorriso no rosto, fale para todos que perguntarem que está tudo bem, né? Eu não sei fazer de conta que está tudo bem, não sei fingir que está tudo bem, né? E ela falou comigo: se está ruim na sua casa, a culpa é sua. Se o seu marido não se converteu, a culpa é sua. Você que não tem fé o suficiente. É você que não tem fé o suficiente. Coloca a sua fé em ação. Onde está a sua fé? Né? E com isso, eu, que já estava, né, me sentindo sem motivação, fiquei pior. Né? Foi onde tudo aconteceu. Bom, e aí depois que a minha menina foi internada, né? Com 63 dias ela saiu, graças a Deus, Deus vitória. Deus deu vitória. Os médicos conseguiram descobrir o que ela tinha, né? Ela pegou um fungo, né? Um fungo, o nome desse fungo é paracoco. O que ela teve foi paracoccidiodomicose. O fungo invadiu o sistema linfático dela. Ela quase morreu, ela chegou a ficar na UTI. E assim, eu passei uma luta muito grande, né? E isso serviu, esse tempo serviu também para eu passar com Deus, para eu perceber que o único que verdadeiramente não abandona a gente é Deus, né? Porque durante todo esse tempo foi eu e ela,
Eu fiquei esse tempo todo com ela no hospital, 63 dias. E era eu, Deus e ela, né? Não tinha ninguém para conversar. Era eu e Deus, né? E quando eu saí, né? Quando eu saí da igreja, quando eu saí do hospital, que eu fui, primeiro dia que eu fui na igreja, eu ouvi o seguinte, que eu estava desviada, né? Porque eu não fui, né? Eu não saí do hospital e fui na igreja para poder participar da ceia, né? Aí eu fui na igreja, né? E depois foram na minha casa, eu recebi visita e foram falar comigo como se eu tivesse desviada. Aí foi onde eu fiquei brava e falei, não, peraí, eu pedi para levar vocês, né? Todo mundo tinha conhecimento que eu estava no hospital com a minha filha hospitalizada, ela estava internada e ninguém foi, nem resposta eu tive, eu não obtive resposta. E detalhe, durante esse tempo que eu estava com ela hospitalizada, meus meninos estavam em casa, meu esposo, ninguém foi procurar saber, sabe? Nem na minha casa, não me ligaram, tinha meu número, ninguém me ligou. Agora, a minha amiga, minha colega, que sempre foi tido como a endemoniada, que não prestava, a pombagira, era ela que me procurava, que procurava saber como é que eu estava, se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. É engraçado, né? É engraçado isso que os crentes, os santos, né, entre aspas, os santos, quando alguém precisa de ajuda, são os primeiros que viram as costas. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Não caia. Você pode dar 99 bons exemplos. Você pode dar o seu sangue e o seu suor. Agora, se você errar, acabou. Você não presta mais, não. Não vale nada, né? Vão te abandonar, vão te apedrejar, vão te excluir e tudo. Mas o importante é que Jesus não exclui, né? E nisso, irmão, os meus meninos se afastaram, né? Não quiseram mais congregar, já não queria mais, me cobrava sempre, se meu pai não vai, por que a gente tem que ir? E de lá pra cá, a luta foi grande, tem sido grande. A luta tem sido grande. E hoje, eu vou te falar a verdade, Deus está restaurando, está restituindo, eu congrego sim, tá? Hoje eu congrego sim. Mas uma coisa que, por causa dessa alienação toda, tudo isso aconteceu, essa queda aconteceu, por quê? Porque a gente quer fazer para Deus, mas acontece uma alienação e a gente não entende que para Deus primeiro é a família. Primeiro a família, porque família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus, primeiro família, claro que Deus sempre em primeiro lugar e depois a família da gente. Não adianta a gente querer cuidar, eu vou cuidar da obra, se a gente não cuidar da casa da gente, da família da gente, a gente não está fazendo nada para Deus. A Bíblia diz que aquele que não faz pelos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. E sabe uma coisa que eu vejo, né? Eu fico ouvindo aí o áudio desses pastores aí, os pregadores da sã doutrina. Uma coisa que eu vivi, né? Falando porque foi uma coisa que eu vivi. Eles acham que renúncia é trocar as vestes. Renúncia não é trocar as vestes. Renúncia não é trocar as vestes. Na minha caminhada eu tive uma pessoa que foi verdadeiramente de Deus. E eu bebia, eu fumava. E essa pessoa, teve um dia que eu cheguei para essa pessoa e falei, foi logo no início da minha caminhada. Eu cheguei e falei para essa pessoa assim, olha, eu não vou vir mais à igreja não, porque eu morava do lado de uma pessoa e essa pessoa falava comigo, crente, né? Todo dia passa a mão na Bíblia e vai para a igreja, vai orar, mas tá aí, ó, fuma, bebe. E eu olhei e falei, não, tá certo, né? Porque os crentes são diferentes, então eu não posso, eu vou manchar o nome dos crentes.
né? É ignorância da minha parte, né? Porque a gente não consegue manchar Jesus. A gente não consegue contaminar Jesus. É como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela não podia tocar em ninguém, que as pessoas o qual ela tocava eram impuras, né? Mas eles não entendiam, assim como eu não entendia, que quando o impuro toca em Jesus, a nossa impureza não contamina Jesus, mas a pureza dele nos limpa, né? Nós somos transformados pela pureza dele. E eu não entendi. Eu cheguei perto dessa irmã e falei: irmã, não vou vir na igreja mais não, porque, olha, eu bebo, eu fumo. E eu nunca escondi isso, né, de ninguém lá na igreja. Eu bebo, eu fumo. E eu venho para a igreja, eu quero ser liberta, mas ainda não fui. E eu vou parar primeiro, eu vou orando em casa mesmo. E assim que eu parar, né, que eu largar, eu venho, volto para a igreja. E ela falou uma coisa comigo, assim, que é difícil a gente ouvir as pessoas falando isso hoje. Ela falou: minha filha, essa obra não é sua, essa obra de libertação, de purificação, de santificação não é sua. É do Espírito Santo de Deus. Se Ele não fizer na sua vida, ninguém mais faz. Ninguém mais faz. Você não é capaz de se libertar. Ninguém é, né? E assim, eu vejo esses pregadores da sã doutrina achando que, né, renúncia, que santificação é isso, é tirar uma roupa, é tirar uma veste, é tirar um brinco, é tirar... E não é isso. A santificação na nossa vida, ela acontece de dentro para fora. Deus nos limpa de dentro para fora, né? Como Jesus disse, limpai primeiro o interior do prato, né? Falou com os fariseus ali: vocês, né, querem, né? Quando os fariseus eles reclamaram com Jesus, porque os discípulos de Jesus iam comer sem lavar as mãos, né? E Jesus fala para eles: hipócritas, vocês não entendem, né, que se limpa primeiro o interior. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração. Então, assim, eu fico vendo, é uma coisa que aconteceu comigo, esses pregadores da sã doutrina: olha, você não pode usar um brinco, você não pode usar um batom, você não pode pintar cabelo, não pode raspar as pernas, porque ele te leva para o inferno. E isso é uma forma de alienar, e a gente vê muita gente alienado. A gente fica vendo seguidores dessas pessoas que são alienados, não conhecem o Deus da misericórdia. E depois que eu caí, que eu fui conhecer o Deus da misericórdia, eu também olhava assim. Eu também acreditava que uma pessoa que tivesse de batom, de brinco, de esmalte, Deus não poderia usar. Que Deus não usava uma pessoa dessa forma. Que Deus não usava um pregador, uma pastora que estivesse usando uma calça. Deus não poderia usar. Deus não poderia renovar, restaurar, restituir. Porque a gente tem pra gente o seguinte: nessas igrejas, a pessoa que caiu é demônio, é pombagira. Caiu porque tá com pombagira, e nem sempre, irmão. Às vezes a pessoa, igual o que aconteceu comigo no meu caso, eu procurei ajuda, mas eu não encontrei. O que eu encontrei é o seguinte: vamos orar. E se tá ruim é porque você não tá tendo fé o suficiente, você não tá crendo o suficiente. Onde está sua fé? Coloca sua fé em ação. Quando a gente tá com... Existem certos problemas, certos tipos de situação que a gente tá passando na vida da gente, que a solução não é orar, não. Lá no meu caso, eu não precisava orar. Eu estava orando sim, mas eu não precisava orar, não. Eu precisava de um aconselhamento, eu precisava de alguém que pegasse comigo, que me ajudasse, que me ajudasse de alguma forma. Sabe, sentasse com a minha família para conversar. E eu vou te falar uma coisa: não vou generalizar não, porque eu não conheço todos os pastores, né, dessa terra, né? Seria uma loucura da minha parte falar isso, mas dos que eu conheço, 99% dos pastores que eu conheço, 99% não estão preparados para pastorear. Porque o pastor, ele cuida da ovelha, ele zela pela ovelha, né? O pastor, o cajado do pastor não é para bater na ovelha, o cajado é para trazer para perto. É como a Bíblia diz, que o pastor, ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. E os pastores hoje, se uma ovelha se perder,
O que a gente ouve é o seguinte: deixa pra lá porque não quer nada com Deus, não tem compromisso com Deus. Porém, a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que o verdadeiro pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Os pastores que eu conheço, falo dos que eu conheço, 99,9% não estão preparados para pastorear, não estão preparados para poder acolher famílias com problemas, não estão preparados para poder receber pessoas que estão feridas, machucadas. Não estão. Não estão. E o que pregam dentro da igreja que querem um rebanho limpo, puro, um rebanho, né, de gente que está tudo perfeito. Mentira. A igreja é um lugar de pessoas problemáticas. Na maioria das vezes a gente vai para Jesus porque a gente está ferido, machucado, destruído, derrotado. E a gente precisa ser curado e ser sarado. Mas a maioria das vezes a gente não tem. O que a gente tem lá dentro é que se vista, tira sua roupa, troca as suas vestes, troca por fora. Por dentro a gente continua ferido, machucado, podre, sangrando. E não temos cuidado dentro da igreja. Então, do meu ponto de vista, hoje eu congrego, mas eu tenho uma dificuldade muito grande hoje eu já não consigo mais, sabe, me enturmar, estar ali junto com o corpo, vou aos cultos e tudo, mas eu não tenho mais, eu não consigo, eu tenho dificuldade de estar próximo, porque eu sei que na maioria das vezes, não estou julgando, falando que todos são, mas a grande maioria são mentirosos, são falsos. Ali é rindo, é abraçando, irmão, se precisar, conta comigo. Mas na hora do irmão, eu preciso, some todo mundo. E uma coisa muito interessante que nesse tempo que aconteceu dessa alienação, algumas dessas coisas eu cheguei a contar, outras não. Mas eu vou te falar o que acontece. Eu vejo os pessoal da sã doutrina falando que teve arrebatamento, que teve visão, sonho, que Deus levou isso e aquilo. Deixa eu te contar uma coisa. Falo por experiência própria. No momento, no auge da minha alienação, eu também tinha sonhos. Tinha sonhos. Eu tinha sonhos onde eu via tudo isso. Eu sonhava. Sim, eu sonhava que eu ia no inferno e eu via roupa, eu via calçada, eu via isso, eu via aquilo. No auge da minha alienação, eu via tudo isso. E eu vou te falar uma coisa, esse pessoal, eles falam isso e eles acreditam nessas verdades, mas é por causa da alienação. Isso vai sendo incutido na mente deles, que se você usar um brinco, um esmalte, um batom, tudo isso é da pombagira, tudo isso leva para o inferno. Eles acreditam, eles se alienam, são alienados de uma forma, uma lavagem, uma verdadeira lavagem cerebral, que é enfiada, incutida tão grande na mente deles, que eles começam a ter sim. Eu acredito que eles sonham sim. Eu acredito que eles chegam a ver. Porque isso é enfiado, nós somos doutrinados a crer nesse tipo de coisa. Nós somos doutrinados, somos zumbizados. E a gente começa a ter assim. A gente tem sonho sim. Esse tipo de sonho começa a acontecer. A gente começa a sonhar que tá indo no inferno, tá indo aqui, tá indo ali. Falo porque aconteceu comigo. Falo porque aconteceu comigo. Eu sonhava, eu ia pro inferno, eu via isso, eu via aquilo. Contei uma ou duas vezes para algumas pessoas. Porém, depois que eu fui... Quando eu comecei a sentir a falta do meu esposo, eu comecei a olhar e falar, gente, mas... Meu Deus, mas a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia fala de um Deus de misericórdia. De um Deus que nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. De um Deus que nos resgatou do pecado, quando Ele poderia ter nos fulminado, nos matado lá simplesmente no pecado. E a Bíblia diz que, né, Ele nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, por que Cristo nos libertaria para nos enfiar debaixo de um jugo, aonde se eu colocar uma roupa, eu vou para o inferno? Se eu colocar um calçado, eu vou para o inferno. É claro que roupa não salva ninguém, mas o crente salvo, ele sabe se vestir. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele sabe o que é se vestir com modéstia, com pudor. A gente sabe o que é isso, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos comunica.
né? Ele nos comunica. A Bíblia diz que é Ele que é Ele que nos, né, que nos convence do juízo, da justiça, do pecado, do juízo, da justiça. E assim, por que Cristo nos libertaria, né, para nos manter debaixo desse jugo? Foi aonde eu fui pisando no freio, porque eu vi que Deus ama a família e Deus quer ver a família reunida, mas eu estava praticamente sozinha. Eu era sozinha, né? Eu tinha um esposo debaixo do meu teto, mas ele não caminhava comigo, não andava comigo. Então, por várias vezes eu cheguei a pessoa chegou a me perguntar na rua se meu esposo dava, o pai desses meninos dá pensão para eles, porque era eu e meus filhos. Meu esposo não ia comigo porque ele falava comigo. Ele foi algumas vezes, ele falou comigo, não, isso não pode ser de Deus, não tem como ser de Deus um tipo de coisa dessa, sabe? Eu falava com ele, ó, você tá tocando, né? Você não concorda, não fala nada, mas você tá tocando. Porque isso é enfiado na mente da gente. Se você não concorda com esse tipo de alienação, você tá tocando, e ai daquele que toca. Deus abre a sepultura, Deus manda lá dentro. Eu vivi isso. E te falar uma coisa. Testemunho de uma amiga minha que ela foi obreira na Deus é Amor por mais de 12 anos. E um certo dia ela se desviou. Ela se desviou, ficou um tempo desviada, depois ela retornou, mas foi para outro ministério. E um dia conversando com ela, e ela falou comigo e com as outras irmãs. Ela falou comigo assim, gente, quando eu vivi na Deus é Amor, quando eu aceitei Jesus que fui para Deus é Amor, eles me ensinaram que eu não podia usar brinco, não podia usar batom, não podia usar isso, não podia usar aquilo. E eu não usava, não fazia nada disso. Não fazia nada disso. Ela falou, porém, quando eu passava numa vitrine que eu vi uma calça, meu coração ardia o desejo de usar uma calça. Eu ficava me imaginando dentro daquela calça. Eu passava numa loja onde vendia brinco, eu ficava olhando aqueles brincos, a vontade que eu tinha era muito grande de colocar um brinco daquele, mas eu não podia falar por ninguém. Porque se eu abrisse a boca e falasse que eu tava com vontade de usar, eles iam falar que eu tava com pomba gira. Eu tinha vontade de usar um short, mas eu não podia, porque era do demônio, eu ia pro inferno. E aí, irmão, o que acontece? A pessoa não tá usando por fora, mas aquilo ali tá dentro do coração da pessoa. Olha o que Jesus disse. Que aquele que olhar para uma mulher com a intenção, com desejo, na verdade já cometeu pecado. E eu acredito, não sei, né, se isso procede, mas eu acredito que quando a pessoa tá com desejo ali dentro, foi o que aconteceu. Quando ela se desviou num dia, quando foi no outro dia. Ela foi no salão, mandou cortar o cabelo, cortou o cabelo curtinho, selou o cabelo, fez prancha no cabelo, pintou o cabelo, tacou logo um brinco grandão de argola, foi logo comprar roupa bem curtinha, bermuda bem curtinha, camisetinha, foi logo pro bar tomar cerveja. Era como se ela estivesse comemorando que ela tinha saído da prisão, porque é uma prisão. A gente vive numa prisão. Uma prisão que não leva para o céu. Esse tipo de religião, esse tipo de coisa não leva para o céu. As pessoas estão indo, caminhando, correndo para o inferno e não entendem. E aí, se alguma das vezes a gente encontrar uma pessoa que viveu tanto tempo no evangelho, nossa, era crente, pregava e caiu. Ô, irmão, não. Quando a gente vive dentro desse tipo de coisa, a gente entende. A gente não pode abrir a boca e falar, irmão, nós não podemos contar das nossas fraquezas, das nossas falhas, porque é o seguinte, não adianta ninguém vir dizer que o crente, ele não tem desejo, ele não vem pensamento errado na mente dele, porque isso é mentira. Isso é mentira. Isso não existe, não. Nós vivemos sobre a face da terra e nós temos a natureza caída em nós. Então não adianta vir com esse negócio de que eu não tenho vontade de pecar, eu não tenho... Vem, os pensamentos vêm, agora tá em nós. Depende da gente dar vazão, dar lugar ao pensamento ou não. Depende de nós dar lugar ao pensamento ou não. É aquele tipo da coisa. Você não pode impedir um passarinho sobrevoar sobre a sua cabeça. Agora, é você que decide se vai deixar ele fazer ninho ou não. Você não pode impedir ele de sobrevoar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer ninho.
E assim, ela diz que muitas vezes a gente vê pessoas que viveram 30, 40 anos no evangelho, quando sai, nossa, a pessoa olha e fala assim, misericórdia, mas por quê? Estava preso. E os desejos, os pensamentos, estavam tudo ali dentro ali. A pessoa estava presa, vivendo debaixo de uma religião com a casca, só com a casca de santidade, mas por dentro estava ferido, machucado, precisando ser tratado. Eu fico vendo esses pregadores de sã doutrina aí, irmão, que tudo vai para o inferno, vai matar, que Deus vai abrir sepultura. Eu aprendi uma coisa, pessoas feridas ferem. Gente machucada está preparada para machucar. Gente que tem coisa que precisa ser tratada por dentro e não foi tratado, irmão. Eles estão preparados para machucar e matar. Diz que vê todo mundo no inferno, né? Igual esses aí que saiu de uma vida de pecado e logo que é a santidade, né? O supremo sacerdócio da santidade, né? É como se fosse o santo dos santos, matando todo mundo, mandando todo mundo pro inferno. É porque olha para trás e vê a podridão, porque a gente sente vergonha, irmão, dos erros, dos nossos erros, né? O adultério, ele traz dor, traz sofrimento, ele traz depressão. Inclusive depois que eu me reconciliei com o Senhor, porque isso já faz um bom tempo, irmão, já faz alguns anos. Isso aconteceu depois que eu me reconciliei com o Senhor. Eu entrei em depressão. Entrei em depressão e eu cheguei a ficar quase 20 dias em cima da cama, porque eu não tinha força para levantar nem para tomar banho. Não tinha. E aí a pastora da igreja virou para mim e falou comigo, mas você pregava, né? Cadê o seu Deus? Você pregava. Cadê sua fé? Morreu? Né? Então assim, isso tudo é consequência do adultério. E as pessoas não estão preparadas para poder cuidar de pessoas feridas. Muitos desses pastores não estão preparados para cuidar de pessoas feridas. Ovelha ferida para eles pode ir direto para o matadouro. Porque eles não estão preparados para cuidar de ovelhas feridas, ovelhas caídas. Não estão. Pisam por cima, esmagam sem dó e sem piedade. Não estão. E uma coisa interessante, que 99% das pessoas, talvez uma ou duas, que são aquelas bem mais idosas, mas todas as pessoas que batiam para machucar, com tudo isso, além de estar fazendo tudo e ainda pior, depois de um tempo, a gente descobriu que tinha coisas podres escondidas por baixo, daquela casca de santidade toda. É por causa disso que eu falo sempre, a pessoa, quando é santo demais, quando dá uma de santo demais, aponta o dedo para todo mundo que ele é santo, eu fico logo com o pé atrás. Espera aí, tem alguma coisa errada. Se é santo demais, se bate demais nos outros, é todo mundo pro inferno, eita, tem um trem errado. Espera aí que tem uma coisa errada. E aí foi o que aconteceu, que eu vivi. Foi o que eu vivi. Assim, todas as que batia doído. Daí um tempinho a gente olha e começa a aparecer os podres, coisa podre, nojenta por fora, por trás. Hoje, graças a Deus, Deus está restituindo a minha família. A paz está voltando a reinar dentro do meu lar. Continuo casado com o mesmo esposo. Hoje ele já não joga nada na minha cara mais, né? Mas às vezes, eu aprendi que o nosso adversário, ele vem nos acusar. Mas eu aprendi que Deus é um Deus de misericórdia e de amor. Não fiz nada para merecer o perdão de Deus. Me arrependi de verdade de coração, porque tem um remorso e tem um arrependimento. O arrependimento é quando você está disposto a passar o que for preciso passar, né? Quando a pessoa tem remorso, ela tem remorso, eu não deveria ter feito, mas não abre o jogo, não conta. Não é capaz de chegar e rasgar o verbo, olha, eu fiz, eu errei, porque sabe que tem consequência. Mas o arrependimento verdadeiro é quando a gente abre o jogo. A gente sabe que vai ter consequência, que a gente vai apanhar, sabe que vai doer, que vai ser difícil, mas a gente reconhece que eu estou disposto, né? E assim, hoje, graças a Deus, Deus está refazendo tudo, está transformando. Mas uma lição grande ficou, uma ferida. A ferida já está, né, cicatrizando, acabando de cicatrizar. Mas a cicatriz é para mim mostrar, e Deus me ensinou muito nisso. Não nesse processo, Deus me ensinou muita coisa.
Deus me ensinou muita coisa. E principalmente o que Deus me ensinou, que a santidade não está nas vestes, nem no cabelão, não tá. E que Deus nos conhece por dentro e por fora. E às vezes por trás de umas vestes muito longas, de uma casca muito grossa de santidade, é para esconder. É para esconder muita coisa. E aprendi também a não confiar demais. Aprendi que a minha família é projeto de Deus e que eu devo, congregar, eu preciso congregar, mas se for em detrimento da minha família, Deus não recebe. Se for para eu estar na casa de Deus, na igreja, no templo, se for para eu estar no templo, congregando, em detrimento da minha família, eu não estou fazendo nada para Deus. Se for para eu roubar da minha família para poder entregar, deixar minha família em falta para entregar, como se fosse para Deus, Deus não recebe. Deus não recebe.